Olá pessoal, sou Otávio Benigon, estamos iniciando mais um Benigon Cast, hoje com convidadas muito especiais, como sempre, e um formato um pouco diferente. Nós estamos recebendo hoje a doutora Priscila Joyce Vieira do Amaral, ela que é psicóloga infanto-juvenil, ela que faz atendimento a crianças e adolescentes, formada pela UFGD, pós-graduada em desenvolvimento infantil, especializada em atendimento TOD e TDAH. Atua há 9 anos como psicóloga, 5 anos com atendimento na área infantil e também familiar. Atualmente atende nas cidades de Dourados e também Amambai. Conosco também a doutora Jéssica Pazeto, ela que é advogada, é mãe e tem uma relação muito próxima com a doutora Priscila, porque os seus filhos são pacientes da doutora Priscila. Começando com você, Priscila, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho como é o trabalho da Priscila Joyce Vieira do Amaral. Muito bom dia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. É uma satisfação estar aqui com vocês. Claro. Falando um pouquinho do meu trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu desenvolvo. Trabalhar na área infantil é esse processo de reconhecimento das emoções, aprender a lidar com os comportamentos, aquele processo que é direcionado para a criança, mas também familiar. Uhum. Então, eu gosto sempre de trazer essa ligação. Eu sou psicóloga infantil, mas eu não deixo de ter esse contato com a família, porque eles caminham junto a junto. Eu acho que é um processo que na terapia começa pela criança, mas os adultos também são afetados. O contexto, né? O contexto como um todo. Então, é uma área maravilhosa. Eu gosto muito de atuar nessa área. A gente trabalha questões de comportamento, as questões de ansiedade, os sintomas, né? Infantis de depressão, ansiedade, enfim. Nem sempre é sobre um diagnóstico, mas algumas questões de rotina, de dia a dia também. Então, é muito amplo o nosso campo de atuação. Muito bem. Jéssica, seja muito bem-vinda mais uma vez conosco. Prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso receber você. Como que é essa relação do envolvimento sendo mãe de paciente, da psicóloga, que vai estar debatendo de uma forma mais ampla, dinâmica e ao mesmo tempo informal conosco nesse momento? Com certeza. Como mãe, o que me levou a procurar um especialista foi em relação a o que a gente percebe hoje em dia? Tudo é muito acelerado. Uhum. Tudo. Inclusive, a nossa vida é muito acelerada. É verdade. Então, é tudo muito acelerado, é tudo uma loucura, vamos dizer assim. São telas, é computador, é escola. Então, o que a gente percebe? Que as crianças hoje em dia elas estão com uma desregulação emocional. Uhum. Então, elas não estão sabendo reconhecer suas emoções, como controlar suas emoções. E, assim, a minha procura por um especialista foi exatamente em relação a isso. Uhum. É controle emocional. Porque os pais também têm essa dificuldade, né? Completamente. A maternidade real, a gente sabe que não é fácil. Você não sabe, hoje em dia, porque existe a maternidade Instagram, que é aquela que você não pode gritar, você não pode falar alto, você não pode nada como mãe. E você fica naquela situação sem saber o que fazer. E aí pensei, eu vou procurar alguém que sabe me direcionar. E aí a minha procura pela Priscila foi exatamente sobre isso. Ela trabalha muito com emoções. Então, assim, ela faz a criança reconhecer, eu estou nervoso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, como que eu tenho que agir? Eu tenho que me concentrar, não preciso explodir. Que é uma coisa que nós adultos precisamos também. Precisamos também. Só que, assim, é interessante você ensinar a criança desde o começo como ter esse controle emocional. Para não crescer crianças traumatizadas, né? E aí, já nesse caso, quando temos um acompanhamento profissional para os filhos, claro que já recebemos também o direcionamento e a orientação adequada de como se comportar, não é? E o nosso próprio controle, porque você vê a criança se controlando. Então, você fala, por que eu não vou me controlar perante essa situação? E como que eu vou falar para não estar
descontrolado se de repente eu falo de uma forma agressiva. Então, como é que faz, né? E assim, mas você não pode ser agressivo, tá? Mas você não pode ser permissivo. Então tem que ter um equilíbrio, Você tem que ter um equilíbrio. Então, assim, é muito interessante. Eu recomendo, assim, a Priscila para todo mundo, ela sabe disso, a escola, todo mundo já ouviu falar do nome dela. Que legal. Porque, assim, é muito importante esse controle emocional desde a criança, para ele ser o quê? Ele ser um adulto controlado emocionalmente. E isso influencia profissionalmente, influencia nas relações pessoais. E a gente teve uma melhora do meu filho, assim, 100%. Qual a idade dele? 5 anos. 5 anos. Então, agora que ele está conhecendo o que é estar bravo, o que é estar ansioso, o que é estar feliz. E a melhor forma de ele conhecer isso é um profissional mostrando isso para ele. Orientando. O que fazer? O filho e a mãe. E aí a mãe vai junto. A mãe vai junto. Então, Perfeito. assim, nossa, pra gente foi um trabalho, assim, fantástico. A escola deu um retorno positivo. A última reunião, assim, foi 100% de elogio. Que bom. Resultado do foi acompanhamento, um resultado né? maravilhoso. Então, eu recomendo, assim, a todas as mães que façam isso. Mas o seu filho tem problema, por isso que vai na psicóloga. Não necessariamente, não né? é isso. É para evitar futuros problemas. Perfeito. Conduzindo aqui novamente para a Priscila. Priscila, tendo uma leitura dessa da Jéssica como mãe, já é um caminho bem avançado no desempenho da mãe, no acompanhamento também dos filhos. Mas nem todos os teus pacientes, certamente, conseguem fazer essa leitura e conseguem aplicar essas dinâmicas para o auxílio do acompanhamento do filho. Como que você recebe, que tipo de mães que você recebe, a diversidade e como aplicar as dinâmicas diferentes em casos diferenciados? Certo. Esse ponto que a Jéssica trouxe, isso é bacana. A gente não precisa procurar terapia só por conta de diagnóstico ou por conta da ideia de doença. Procurar uma ajuda profissional pela ideia de doença ou quando a situação já passou do limite. É importante justamente a informação, o conhecimento. Através do conhecimento, a gente vai ter ferramentas para poder lidar com as situações difíceis. Entendi. Porque problemas vão surgir. A terapia não os resolve. A terapia só é um caminho mais saudável da gente passar pelas situações difíceis. Então, no aspecto familiar, na perspectiva do atendimento infantil, a gente traz essa ótica também. Mãe, pai, a gente vai ter dificuldade para lidar, mas a gente pode passar essas dificuldades de maneiras mais saudáveis, por caminhos melhores, não tão disfuncionais, que não tragam tanto prejuízo para a convivência familiar. Porque esses desgastes acabam, muitas vezes, gerando aquela situação de afastamento entre a criança e a família. A família já está saturada, o próprio relacionamento do casal. Então, querendo ou não, mexe bastante com a dinâmica familiar. Então, nessa perspectiva, dentro do atendimento infantil, eu sempre deixo muito claro a importância da participação da família. Então, independente do nosso vínculo fora do contato clínico e terapêutico, a gente sempre teve essa questão dos retornos. Eu sempre falo as devolutivas. Eu vou estar atendendo a criança, mas eu preciso de vocês presentes. Esse processo vai acontecer junto com a família. E se a família não conseguir acompanhar, tudo bem também. Cada família é um processo, um contexto, tem as suas particularidades, o seu ritmo. Eu falo, é sempre importante a gente não comparar. Realmente a internet está cheia de passo a passo, de vídeos muito bons, informativos, mas muitas vezes se a gente não souber filtrar esse conteúdo, eu caio naquela comparação. Minha família precisa ser dessa forma, eu preciso agir assim. E muitas vezes, a própria limitação comportamental que a gente tem, a falta de conhecimento, a gente não vai conseguir agir daquela forma. Tá certo. Então, dentro dessa orientação profissional com as mães que eu recebo, e a maioria são mães mesmo que vêm até a procura, mas existem pais também, às vezes vem o casal, enfim, tem uma diversidade nessa questão, mas sempre trazendo para eles essa importância da participação no processo. Eu vou estar atendendo essa criança, eu vou estar fazendo o que a gente chama de psicoeducação, que é esse reconhecimento, eu tenho que entender como eu estou sentindo para eu poder expressar e aprender maneiras diferentes de lidar com o que é difícil. Então, eu vou trabalhar isso com a criança, mas a gente precisa que a família participe desse processo também. Até porque tem que fazer sentido para a família esse atendimento da criança. A família vai ter que saber lidar com essa situação lá também. Então, não adianta eu ficar só com a criança.
Entendi. Por isso que eu gosto de integrar bastante o sistema familiar também no atendimento. Essencial. O seu atendimento, Dourados e Amambai, como que é assim a questão da sua agenda? Quantos dias você fica aqui? Quais os dias você está aqui? Quais os dias você está em Amambai? Como que é? Certo. Aí eu vou fazer um breve resumo, Boa. porque a história é longa. Tá bom. Mas eu me formei aqui em Dourados e atuava aqui. Aí, há pouco mais de 2 anos, eu retornei para Amambai, para estar perto da minha família, enfim. E aí, eu dei uma parada na minha carreira por aqui, né? Fui atender lá, estava atendendo em clínica lá, estou lá ainda em clínica. E aí, esse ano, em maio desse ano, eu abri esse processo de migração, de retorno para cá. Então, atualmente... Aí ficou híbrido o atendimento. Isso, então eu atendo em Amambai ainda, segunda e terça. E quartas, a partir de quarta, quinta e sexta, eu atendo aqui. Entendi. O filho da Poliana é seu paciente? Poliana Gonçalves, lá do Jais e tal? Não é. Eu acredito que ela vai te conhecer. A partir de agora. A partir de agora. A partir de agora, perfeito. A gente vai em contato. Ok, é isso mesmo. Então, lembrando, a doutora Priscila atende Dourados e Amambai, então, só entrar em contato que ela faz aí o encaixe de acordo aí com a sua possibilidade e a sua necessidade e a possibilidade dela. Retornando um pouquinho aqui para Jéssica. Jéssica, o que levou a busca da profissional Priscila foi só a amizade, foi indicação, foi casualidade e o que efetivamente causou essa busca da profissional? Foi a necessidade de um laudo? Foi um tratamento? Foi uma prevenção? Foi bem interessante, porque o Valentim, meu filho, ele é superdotado. Ele tem superdotação. Aí foi diagnosticado, né? Não é diagnóstico o termo correto, mas ele foi, né, reconhecido como superdotado, QI 136. E então ele é à frente do tempo dele. Certo. Então, e do nosso também. Do nosso também. Com 5 anos, ele tem normalmente 7 anos e meio, 8. Então ele é muito inteligente. Por essa questão de muita inteligência, de ser muito inteligente, ser muito esperto, eu fiquei preocupada em relação à parte emocional. E aí passei por algumas profissionais aqui em Dourados, mas não era exatamente o que eu estava procurando. E a Priscila eu acompanhava muito também pelo Instagram, que ela publica muitas coisas do Instagram, do trabalho dela, como lidar com as emoções. E eu acho muito interessante as postagens dela, porque ela direciona para a família. Certo. Por exemplo, um exemplo, o seu filho está nervoso, a mãe está nervosa, o que você pode agir nesse momento? Sentar, conversar. Então, ela dá umas dicas que eu achava, assim, fantástico. Legal. E eu falei, gente, é isso que eu preciso. Porque, assim, essa questão emocional é muito importante hoje em dia. A gente vê muita criança pequena com ansiedade, com coisas sérias. Então, a minha preocupação era exatamente o quê? Prevenir alguma coisa. Que a gente também precisa também ter esse trabalho emocional, né? Certo. E aí, a minha intenção era prevenir alguma coisa. Era, assim, ele reconhecer mesmo as emoções que ele está sentindo. E eu via muito o trabalho dela no Instagram sobre isso. Certo. Só que ela não atendia em Dourados. E a gente tinha essa barreira. Dificuldade. Aí eu falei, família de Amambai, conforme eu levo. Tava lá na nossa terrinha. Pois é, tava na nossa terra, mas... esse atendimento aqui em como Dourados, é que eu vou fazer? hein? Levar ele, pegar a estrada, precisa. Porque era, como eu disse, uma questão preventiva, né? E aí, conversando com a Priscila, o dia que você conseguir vir para Dourados, me avisa, pelo amor de Deus, que a gente vai encaixar o Valentim. E assim, foi fantástico. Ela veio. Hoje em dia, quando ele vai ficar nervoso, pequenininho, alguma coisa, ele fala: preciso respirar, preciso me controlar. Que legal. E isso daí influencia todo o ambiente, né? Imagino. Então, assim, é muito importante. Que mexe com você também, né? Muito, porque eu sou advogada. Que nem eu brinco, ninguém procura advogado para falar ganhou na Mega Sena. Não, eles procuram advogado para levar um problema. Demanda. E eu tenho que apresentar a solução. Isso. Então, assim, eu tenho que estar também nessa constante vigia do meu controle emocional. E eu vendo o filho emocionalmente bem, isso vai refletir em mim. Claro. Né? Então, assim, desde maio, né, o Valentim
tá em acompanhamento. Primeiro paciente dourado. Até motivado pela Jéssica, né, nessa eu questão. insistir, pelo amor de Deus, venha, que a gente, dourados, precisa de um valeu profissional a pena, igual Sim, você. Eu tinha muito esse plano de voltar para cá. Eu gosto muito da minha cidade, minha família tá toda lá. E a ideia de voltar, eu tinha ela assim, ainda quando a gente conversou ano passado, eu falei, cara, eu vou, calma. Amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer a ideia. Até então teve algumas situações familiares que eu fui passando, eu tive que deixar de lado um pouco os planos. Entendi. E aí mesmo em meio a essas situações, falei, não, vou ter força e vou começar, porque eu sabia desse objetivo de voltar, sabe? Então agora eu tô trabalhando essa transição. Sei que leva um tempo, mas logo que eu soube, eu avisei a Jéssica, falei, tô voltando. E eu acho muito interessante a forma como ela trabalha com os pequenos, que é com brinquedos, com brincadeiras. Então se torna uma coisa tão leve que a criança, ela fica feliz que ela vai ir, porque eu vou ir para brincar. Olha aí. Porque para a criança é uma brincadeira. São brinquedos didáticos, ela sempre coloca na rede social dela para os pais ir acompanhando também. Aí a gente vê que é tudo uma brincadeira, tudo em formato de brinquedos, brincadeira, ela consegue fazer o trabalho dela. E a criança acha que está num momento só de diversão. Cara, que legal. Então fica uma coisa muito leve, sabe? Bem gostosa. Lúdico, Dá vontade né? até Lúdico, dos pais participarem. Para brincar um pouco, porque são muitos brinquedinhos. É muito gostoso. E a criança, ela fica incentivada a ir. Então, assim, é bem legal essa relação da criança com ela, sabe? Porque, eu vou brincar com a tia Pri. Que bom, que legal, isso é ótimo. A gente tem aqui na loja, já de conhecimento da maioria, nosso setor de papelaria, gráfica e fotos, e temos um setor de produtos educativos e pedagógicos. E eu fiquei feliz que a doutora Priscila, passando aqui pelo setor de educativos e pedagógicos, ela encontrou um produto que ela acha que vai contribuir para as suas orientações. Eu gostaria de que você explicasse, Priscila, por que essa linha de produto é interessante, que pode auxiliar no atendimento, você como profissional, e auxiliar os pais também, no sentido de minimizar ali as questões do dia a dia. Certo. Dentro do atendimento infantil, diferente do atendimento adulto, a estrutura ela é bem voltada para o lúdico, para a brincadeira. Tem uma frase que eu adoro, não é minha, mas a gente vê muito na internet, principalmente nos nichos de psicólogos infantis, que é brincar é coisa séria. Dentro da terapia, brincadeira é coisa séria. Então, a criança vai aprender, vai conseguir acompanhar o conceito que a gente está trabalhando com ela, de limite, de regrinhas, de frustrações, a própria expressão das emoções através da brincadeira. Certo. E passando por aqui, gente, eu sou livraria. É tudo de bom, meu ponto né? fraco. Que bom, que bom. E olha, livraria é o nosso, de papelaria, é o nosso ponto forte. Ponto forte, então, nos encontramos. Deu certo. Eu escolhi as massinhas. Por enquanto, tem um retorno por ali ainda, né? Com certeza pegarei mais coisas. Que bom. Mas dentro das massinhas tem tanta coisa que a gente pode trabalhar com a criança. Olha aí. Tanto na brincadeira livre, de criação de brincadeiras. Eu tive esse tempo atrás, uma experiência com um paciente pré-adolescente com massinha, que foi ela que sugeriu. Olha aí. Não foi uma criança pequena. Que geralmente a gente associa a massinha com crianças pequenas. E era uma paciente de 14 anos que sugeriu que a gente fizesse tipo uma disputa de quem fizesse modelinhos, um modelinho mais bonitinho. Então a gente criou uma disputa de modelinhos, e aí eu já fui deixando ela escolher o que ela queria trabalhar naquilo também. E dentro da criança tem a questão também de que é uma estimulação gostosa, é um momento de distração, eles brincam, eles criam. Eu deixo, geralmente a massinha no meu atendimento é aquele momento mais livre, depois de uma atividade que exige um pouquinho mais, é aquele momento que a gente relaxa, descansa, é satisfatório, né? Apertar, amassar, a criança gosta. E eu acredito que é importante, ainda mais hoje, que a gente tem que buscar esse equilíbrio de uso de telas. Que é um desafio para os pais enorme, né? Não, e na clínica também. Então, na clínica também, a gente passa isso. As crianças chegam com o celular. Eu estou com o meu celular em cima da mesa também. Então, assim, não dá para dissociar. Fala que não vai ter acesso às telas, mas esse equilíbrio. Então, a gente tem que... Eu vejo... É impossível a gente não comparar, mas a gente vem de uma geração que a gente brincava muito livre, solto, e isso ajudava na nossa criatividade. Era fácil, a gente não sentia tanto tédio. Certo. E aí, hoje em dia, com a questão das telas, as crianças têm tudo muito fácil. Brinca, você dá um clique aqui, tem um jogo. E aí, isso aqui... O que eu vou fazer com isso aqui? Eles se perdem. Então, querendo ou não, quando a gente traz esse tipo de recurso...
pro dia a dia em casa também, é uma maneira de estimular essa criatividade da criança, de retornar, porque ela tem isso aqui e tem que fazer isso ser divertido. Boa. Querendo ou não, é um tédio criativo, é um ócio criativo. Eu vou me dedicar, eu descanso, eu crio, eu faço uma obra de arte, faço misturas massinhas, querendo ou não, é um momento que ela relaxa e tem criatividade também. Então, escolhi esses dois aqui. Esse aqui eu adorei, que vem com os moldes. Já vem com os moldes, né? Isso é ótimo. E aí uma outra dinâmica, dicas, você poderia recomendar ou não? Por exemplo, se a criança tem a dificuldade ou a resistência em entrar no lúdico, entrar no físico, entrar no convencional, a resistência é em função da tela. Você acha que funciona como uma forma, de repente, de compensação? Não, vou dar uma dinâmica para você, uma atividade aqui, tanto tempo, você tem tanto de tempo de tela como recompensa. Você acha que funciona? Eu acho Qual a dica que você dá? Nessa questão das telas, gente, é complicado. Tocamos no ponto, gente, hein? Isso dá um corte, hein? Tem vários pontos aí, vamos lá. Vamos partir da perspectiva que cada realidade é muito diferente da outra, então não estou aqui falando que tela é proibida ou não. Tem famílias que precisam da tela e tem cada uma com sua realidade, né? Tem situações que a tela é aquilo que vai ajudar aquela mãe naquela rotina e tem situações que não tem o que fazer e tem situações que a gente pode trabalhar esse equilíbrio muito tranquilamente. Certo. Então eu falo assim, sempre que a gente puder equilibrar é importante. E aí, independente da recompensa, mas um tempo estimado de tela. Porque esse sistema de recompensa uma hora pode falhar. Talvez nem sempre eu vou conseguir recompensar. Mas a gente usa muito. Dia a dia, muito, né? não, tá certo. Mas eu falo assim, aquele acesso com limite mesmo, com um tempo previsto. Importante. Pode deixar com um tempo ali, não tem como a gente evitar. Verdade. O máximo que eu puder tardar esse contato com a tela, ótimo. Se eu não conseguir, tá tudo bem também. A gente não tá aqui buscando culpados ou apontar erros, mas corrigir situações. Então, vamos trabalhar com equilíbrio de tela e essa criança ter eu vou falar essa palavra, esse desmame, esse tempo mais livre longe da tela. Vai exigir, não vai ser legal. A criança dificilmente de começo vai achar bacana, vai chorar, vai ter um tédio, vai ter algumas frustrações ali naturais, porque vai estar ansiosa para receber a tela de volta. Então, eu acho que é importante entender esse processo também, não ceder esse momento. E aí, para buscar mais recompensa. Não, vou te dar mais brinquedo, porque toda hora a gente vai ter que estar comprando um brinquedo novo e não vai funcionar. Não vai funcionar. Então, é ter uma firmeza e um entendimento desse momento. E entender que a criança também vai ter que estar aprendendo a ficar sem a tela. Entendi. O que pra gente também às vezes é difícil. Eu entraria nesse assunto agora, porque a gente fala, você não pode ter tela, mas estou eu com o celular aqui. Na cara aqui, ó. Na minha Filho, não é pra mexer no celular. Filho, não mexa no celular. Estou eu aqui olhando redes sociais. Estou eu trabalhando. Então, assim, aí volta aquele assunto que a gente estava falando antes. É a regulação familiar. Porque a gente aprende com a criança. Aprende. Se eu não é nem o poder. Se eu tenho que diminuir a tela do meu filho, automaticamente eu tenho que diminuir a minha. Também. Sim. Até porque a criança não tem entendimento do que é trabalho. Por que eu tô usando isso aqui pra trabalhar e responder pessoas. Tá, mas você tá na tela, eu também posso. Exatamente. Pra ele não tem esse discernimento. Então, é importante esse controle, essa questão da gente observar que a gente tá sendo espelho deles. Então, muito da reação e dos comportamentos da criança vem do que ela tá observando no ambiente dela. Então, por isso que eu falo, não tenho muito uma regra. Cada família, cada rotina é muito particular. Por isso, cada caso é um caso. Por isso a importância do acompanhamento. Então, no acompanhamento, tanto que a primeira sessão do atendimento é família. Isso é um protocolo já do atendimento infantil, justamente por ser menor de idade, tem um código de ética que rege toda essa questão, essa conduta. E nessa primeira consulta, onde a gente faz essa aproximação e esse trabalho de trazer esses pais para o processo terapêutico. Vocês vão participar. Perfeito. Vocês vão ter que estar juntos. Uma dica. Para a criança que tem a tendência ou o hábito da mentira. Qual dica você dá? A mentira, vamos lá. Geralmente a mentira, em alguns dos casos que eu acompanhei, que eram uma das queixas principais, a mentira está relacionada com aquele medo da reação da mãe e do pai. Então, se eu contar, não vai ser bom, eu vou ser punido. Então, a mentira é muito mais nada que justifique ela. Mas vamos tentar entender o comportamento. É um mecanismo de fugir da punição. Se ele não souber, ninguém vai me xingar. Se eu contar uma outra história, vai brigar menos. Então, a questão da mentira, eu falaria assim, como você escuta quando a criança vem te contar algo difícil?
Você quer que ela corra pra rua ou pra você numa situação difícil? Porque a gente erra, a gente falha, a gente vai ter muitos comportamentos que às vezes não são legais. Seja com pessoas, seja na nossa vida, seja... Enfim, a gente tem falhas. Isso. E quando a gente falha, pra onde que é um lugar seguro pra eu correr? Esse meu lugar seguro me acolhe quando eu falho? E acolher não é passar a mão no erro. Você errou, não foi legal o que você fez, e eu vou te conduzir a acertar, né? Não gostei do que você fez, mas eu não preciso te punir por isso. Mostra as consequências? Ou colocar uma questão condicional, não te amo mais. Que é aquela relação, eu sou sua amado, eu acerto. E a gente não vai só acertar. Não pode ser, então, se aquela criança já sente uma insegurança, minha mãe não vai mais me amar. Então, eu vou mentir. Eu vou falar que o coleguinha fez. Então, eu acredito que na questão da mentira, a dica é muito mais para os pais em como você acolhe esse momento difícil. Em a gente ter aquele freio, se você não sabe como reagir na hora, vai tomar uma água, corta aquela conversa para você não reagir de maneira punitiva, violenta ou agressiva. Por que você foi fazer isso? Não é possível, você só faz isso. Isso só faz é muito perigoso, Nossa. né? Então, é uma tendência, a criança vai se defender e não está certo, mas é o mecanismo que ela achou para diminuir aquele momento. Então, eu aconselharia o seguinte, que a gente não dá conselho, né? Mas vamos dizer uma dica. Uma dica. Nesse momento, tá difícil, sai de perto. Na hora difícil, ninguém resolve problema com qualidade. E eu falo isso pessoalmente também. Eu, como pessoa, tenho que aplicar. Não é porque a gente é profissional que a gente não sente também. Interessante. Então, eu falo assim, todo ser humano tem as suas emoções, somos livres para sentir, mas não somos livres para reagir de qualquer forma. Certo. E emoções difíceis fazem parte. Não sabe como reagir? Dá um tempo, respira fundo, para... Depois a gente conversa sobre isso. Acolhe essa situação... E aí, depois, com calma, você errou, isso aqui vai ser a consequência da situação. Você não precisa punir, porque a criança vai ter uma consequência natural do que aconteceu. E acolher, direcionar. E aí, esse é um ponto que você vai corrigir aquela situação. Porque até na hora que ela tá contando, ela tá com medo também. Ali ela não tá nem prestando atenção. Tá com medo. E questão de punição, por exemplo, uma das coisas que as crianças mais gostam é tela. E aí, tipo... Quebrou alguma coisa, pune a tela. Tira a tela. Mentiu, tira a tela. Já vira uma... Já vira uma forma de punição. Exatamente. Qual a dica? Dentro do que eu trabalho com um pouco da educação positiva também. Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, trabalho muito a questão da ludoterapia, arte-terapia, que faz parte do meu processo terapêutico ali, que é trabalhar por meio das brincadeiras, dos desenhos, a expressão das emoções, sentimentos e esses conceitos de aprendizagem. E a educação positiva, ela vem com alguns pontos assim, que eu gosto de utilizar no meu atendimento. Dentro da questão da educação das crianças, a punição dificilmente vai funcionar se eu não tiver firmeza nos meus conceitos. Então, é muito mais satisfatório eu trabalhar com uma firmeza da minha educação, e firmeza não precisa ser agressividade, mas uma firmeza das minhas regras bem estabelecidas, dos meus limites bem claros, e que eu não vou ceder com tanta facilidade, eu vou ter uma criança que obedece muito mais e não precisa punir. Então, essa questão da tela fica muito condicional. Daqui a pouco eu sei que eu ganho. Passa 2 semanas. Né? Não aprendeu. A criança não aprendeu o que não deve. Entendi. E outra, eu sempre falo assim, os pais têm que alinhar muito a expectativa. Sai da cabeça do adulto e vamos entrar na cabeça de uma criança. Uma criança não vai aprender como está na tua cabeça. Não vai. Não é. Você falou hoje, amanhã ela não vai fazer, amanhã ela vai fazer de novo. Vamos pegar um adulto. Um hábito, um comportamento que a gente precisa desenvolver e aprender. Quanto tempo a gente falha até aquilo ser parte do nosso comportamento, da nossa rotina? A gente falha muito, até a gente aprender a agir de uma maneira, pensar de certa forma. Com a criança não é diferente. A criança, inclusive, muito mais, que o campo de experiência dela é bem menor que o nosso. Então, moldar, aprender um tipo de comportamento exige repetição e, por parte do adulto, constância, paciência e firmeza. Olha aí. Então, se eu não sou firme, não adianta nada eu punir. Essa criança não vai entender. A partir da hora que eu tenho uma firmeza e uma constância em regras, em limites, que às vezes vão se flexibilizar e tá bom. Mas aquilo tem uma prevalência, eu não preciso partir para essas punições, porque essas punições, elas não geram muito resultado. Entendi. A longo prazo, não. Entendi. Você já falou, mas vamos pegar o resumo do resumo, o supra-sumo, como dizia um professor meu de Direito Tributário.
asterístico lantejolante para esse tema. Podia estudar que era tema de prova. Assim, eu ressalto esse tema. Como estabelecer o equilíbrio entre a flexibilidade e o excesso da firmeza? Qual a dica de ouro? Que pergunta excelente. Essa é uma boa pergunta. Que bom. Toda boa pergunta é digna de uma excelente resposta, né? Dentro dessa orientação familiar, até dos próprios estudos, quando eu estou estudando os casos, enfim, o que a gente observa tanto em estudos, e aí vamos trazer para a prática, porque não adianta nada nos livros, conceitos, os videozinhos da internet, são 10 ali, que aquilo você lê, você vai seguir, você, nossa, a resposta de todos os problemas. Vamos pegar cada família, cada realidade. Para a gente ter limites bem estabelecidos, eu preciso saber o que eu quero educar para essa criança, qual que é o meu objetivo. Meu objetivo é que ela aprenda um comportamento ou que ela só siga porque eu estou mandando. Então, o autoconhecimento dos pais é importante nesse momento. Então, flexibilidade e rigidez, elas vão caminhar juntas, porque se eu for rígido demais, eu vou estar tendo uma criação punitiva e autoritária, que é diferente de autoridade. Eu tenho que ser uma pessoa que a criança respeita, não que ela tem medo. Porque respeito e medo são duas maneiras diferentes de aprender. E numa educação punitiva, a criança deixa de fazer por medo, não porque ela respeitou. E tá muito misturado. Muito misturado. Eu falo assim, pais, né? Eu acredito que é cultural, enfim, atualmente também é novo isso, a gente vem falando disso agora, a gente está com adultos que estão aprendendo a se regular emocionalmente, a entender a importância de limites, de sim, de não, de passar por uma crise de raiva sem precisar surtar, ter uma raiva, mas não precisar também, né, extrapolar. Eu acho uma coisa muito interessante que a Priscila fala, já falou para mim, em casos que assim, Priscila, o que eu faço? E ela sempre usa esse termo, eu acho muito interessante. O sentimento tem que ser sentido. Se você está com raiva, você não precisa guardar. Se você está triste, você não precisa guardar. O sentimento tem que ser sentido. Agora, o que a gente aprende com o trabalho profissional? Como sentir. Boa. Sim. Como sentir. Como caminhar esse sentimento. O que fazer com ele. Explica para nós. Quem vai explicar é ela. A profissional é ela. Eu estou colocando na prática tudo que ela fala. Olha aí. E é muito importante isso. A gente estava conversando disso hoje, inclusive, antes do podcast. Certo. Do sentir. Você não está bem? Você Beleza. tem que reconhecer esse sentimento. Não é errado. E muitas vezes nós que não temos o conhecimento profissional, Sim. nós adultos, nos punimos por estar sentindo aquilo. Então, como é que eu vou ensinar meu filho? Olha, você está triste. O coleguinha brigou com você? Não. Tudo bem você estar triste com ele, mas como trabalhar essa tristeza? Não, perdoa ele, conversa com ele. É como a gente direciona isso. Por isso que eu falei que eu acho tão importante essa conhecimento de uma profissional. Porque, assim, reflete em nós. Porque o que eu ensino para ele, eu também tenho que aprender. Não, tudo bem, eu estou triste, tudo bem, eu estou bravo, tudo bem, eu estou muito feliz. Eu tenho que sentir isso e saber direcionar esse sentimento. E o que fazer com ele. Reagir na forma certa para que essa reação não implique nele numa informação. Ele está mandando fazer assim, mas ele ou ela faz assado. Exatamente. Né? E é isso que vai influenciar também na tua pergunta. A criação flexível, rígida demais ou muito aqueles pais permissivos que deixam tudo. Se eu emocionalmente estou estável, eu também não vou conseguir... a gente fala corregular, que a gente chama dentro da terapia. Corregular minha criança, se eu também não sei o que eu quero. Então, a partir da hora que eu entendo que eu estou frustrado com a minha criança, mas que ela não tem que pagar por isso, tudo bem. A expectativa foi minha. A criança não tem a obrigação de corresponder à minha expectativa. Entendi. Então, eu estou frustrado, não adianta eu ter aquela rigidez, aquela agressividade, muitas vezes aquela violência, seja por palavra, atitude, enfim, porque aquilo vai gerar medo na criança. Entendi. E aquilo é meu. A criança me tirou do sério porque eu permiti. Eu não tive controle sobre as minhas emoções. Então, essa questão do equilíbrio entre a permissividade e a flexibilidade, eu falo, gente, e a rigidez eu acho muito importante. Porque se uma criança sem regras, sem não e sem limites, é tão prejudicial quanto aquela que a gente
pune, proíbe e quer controlar totalmente. Porque não existe controle, começa por aí. Não existe um controle total. Então, ter limites bem estabelecidos do que você quer trazer para essa criança, do que você quer ensinar, quais são os seus objetivos dentro da situação. Eu quero só que ela me obedeça. Não, eu quero que ela aprenda. Não quero que ela me obedeça. Não tem uma hierarquia aqui. Mas eu preciso que essa criança me respeite como autoridade, não como um autoritário. Então, eu falo, são termos que se misturam muito e exigem esse conhecimento, também do adulto. Um adulto que não sabe se regular, que não sabe trabalhar com as situações, dificilmente vai conseguir conduzir essa criança. E a terapia acolhe esses dois. Que bom, mas vamos falar a verdade. Nós, pais, precisamos muito mais de terapia do que os filhos. Você não tem uma terapia para pais lá? Porque, familiar, né? Familiar, né, Jéssica? Você viu como é importante, né, esse assunto? A gente tem feito alguns cursos para criança. Tá, como educar a criança e tal e tal. E o nosso emocional? Não tem nada para criança, Jéssica. É tudo para nós. Ensina a criança só não pode estar lá porque a forma de ensinar é pra... falei, entendi. A criança é o gancho, né? Mas é extremamente importante. Exatamente. Né? Para a criança, vírgula. Para os pais saber como que tem que tratar com as crianças, né? Então, e se tornarem adultos emocionalmente estáveis. Que é um grande desafio. Que influencia em tudo. Vai ser, por exemplo, eu tenho filho homem. Eu quero que seja o quê? Um pai afetuoso, um profissional responsável. Tudo influencia. De agora, ele aprender a lidar com seus sentimentos. É muito importante. Tem uma adolescência por aí. Tem adolescência. Tem uma juventude. Que está chegando aí, exatamente. Sempre é bom lembrar que tudo que a criança está aprendendo agora é o que vai acompanhar. Os conceitos de aprendizagem, de valores, a gente começa a transmitir desde agora. Então... E dentro dessa perspectiva que você falou que assim, são os pais que precisam realmente. A gente veio de uma criação que pouco se falava do respeito às emoções, que pouco se conversava com os filhos sobre o que você está sentindo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Por mais que eu não vou seguir o que você está pensando, mas ter esse espaço, essa escuta, esse espaço, mãe, eu não estou nervoso, eu preciso de ajuda. Certo. Em alguns outros tempos, isso é rebatido da pior maneira. Deixa falar, né? Deixa expor, né? Então, a gente atualmente vem tendo essa... eu fico muito feliz com esse avanço de conhecimento, de informação, para adultos lidarem. E quando eu compartilho os textos, muito da reflexão que eu faço como adulta também, praticando também. De uma pessoa que veio de uma criação, a gente veio de uma geração aí que não se falava muito em emoções, em cuidado, em regulação, em respeitar o que você está sentindo, mas você não precisa reagir dessa forma, e ensinar a melhor forma de eu reagir. Era um engole choro. Raiva é pecado. Gente, raiva é um sentimento normal. Cala a boca. Fica quieto. Eu sou dessa geração. Eu não posso cobrar dos meus pais porque eles receberam isso. Exatamente. Ainda de uma forma mais rústica e mais violenta punitiva. Então, ainda. Por isso que eu falo, dentro da clínica, eu tento o máximo a gente não trabalhar com culpa. A gente não tá aqui para apontar o dedo, você tá fazendo assim, porque a gente também veio de uma coisa, ninguém veio com molde, uma receitinha de bolo ali do que fazer. E a gente veio de uma criação com pais mais rígidos, mais punitivos, muitas vezes violentos, e sem esse conhecimento e informação que a gente está tendo acesso hoje. Então, é importante, o que eu falo, gente, a gente tem isso aqui na mão, que nos possibilita, com filtro, a gente tem que filtrar um pouquinho, porque às vezes tem muita desinformação também. Mas esse conhecimento, esse acesso a isso que a gente pode trazer de mudança, porque sempre a gente pode estar crescendo, sair dessa posição de eu já sei tudo, é do meu jeito e vai ser assim. Não, eu posso aprender novas maneiras, mais saudáveis, de me relacionar com as crianças, com os meus filhos, de entender o que eu mesmo estou passando para poder ajudar essa criança a passar também. Então, eu acho que conhecimento é a melhor ferramenta que a gente tem uma acessibilidade hoje, tem muito mais fácil de ter, então não tem desculpa hoje para a gente agir de uma maneira disfuncional. A gente tem que estar aberto e disposto a esse processo. Sensacional. Eu achei que o tema que você abordou aqui um pouquinho antes, brincar com coisa séria, eu acho bem interessante. Aqui no nosso segmento, a gente também adota uma frase parecida, né? Uma oportunidade da criança aprender se divertindo. Exatamente. Né? Então é assim bem legal. Eu até entendo, doutora Priscila, que um tema como esse, de tanta relevância e com tanta demanda no momento atual que a gente está vivendo, né, Jéssica? Nesse mundo conturbado, nesse mundo dinâmico, nesse mundo virtual e virtualizado. Exatamente. Que a gente é um tema para a gente
estar debatendo com frequência e até, de repente, criar uma palestra, entendeu? Para que a comunidade, né, dependente da camada social, a comunidade como um todo tenha mais acesso, acompanha, ouça as dicas, porque sensacional. Se eu posso tratar o caso como orientação, como prevenção, muito melhor do que entrar já lá no estágio seguinte, né? Sim, abrir esse leque de informação, de conhecimento, até para a gente identificar com a gente mesmo o que está acontecendo, o que eu preciso fazer, e no caso das famílias, né, identificar na rotina ali o que está acontecendo, o que não está. E eu acho muito interessante isso, porque esse tempo atrás até eu estava refletindo, e atualmente, até eu dei uma paradinha nos textos, né? Eu percebi. Atualmente, por conta de rotina, algumas questões pessoais mesmo, eu não estou conseguindo atualizar os textinhos, mas as reflexões servem, gente. Ela coloca muito nas redes sociais. Reflexão. Reflexões, legal, textos, legal. Que para nós adultos, se eu pegar meu celular agora e mostrar, eu tenho printado todos. Olha que legal. Mas surge. Eu adoro. Surge, às vezes eu tô dirigindo, às vezes eu tô no banho, às vezes eu tô passando um café e eu penso. Vou ligando os atendimentos e tal. E esse dia eu tava refletindo e pensei muito, até escrevi, só não concluí. Preciso já concluir. vamos fazer um e-book desses conteúdos aí, Jéssica. Nossa, é fantástico. Vamos. Mas era essa questão, assim, o quanto eu tenho observado, não só aqui, mas é que teve algumas falas de uma família que me procurou recentemente para um atendimento e eu achei muito interessante. E aí eu comecei a fazer aquela reflexão dos últimos atendimentos que eu tô tendo. E famílias iniciando um novo atendimento, eu falo, gente, tá tendo uma busca de, assim, o que eu tenho que fazer? Como fazer? Como lidar? Eu falei, que interessante. Aquilo me enche os olhos quando os pais me falam, Priscila, eu estou com dificuldade, a situação está se repetindo e eu já não quero mais agir dessa forma. Só que eu também não sei o que fazer. Entendi. Então, calma, segura a mãozinha, vamos, respira fundo, a gente vou começar pela criança e a gente vai entender o que está acontecendo nesse contexto para colocar em prática. Então, eu acho tão importante isso, e aí que a gente vê essa questão do conhecimento, são pessoas que às vezes vê um vídeo, vê uma coisa ou outra na internet, justamente, não, eu preciso aplicar isso na prática para o meu contexto. Mas como aplicar, né? Então, por isso que eu acho que a importância dessa busca profissional, dessa busca preventiva. Eu não preciso que a situação chegue no limite. E se chegou também, então procurar também, não tem problema. Né? Mas às vezes eu nem percebi que ela já está no limite. Eu nem percebi que já passou do limite. Para mim já está normal. Já é assim mesmo, a vida é assim que funciona. E há outras maneiras, às vezes, mais tranquilas de viver, mais de relacionar. Não quer dizer que a gente vai resolver. Eu falo, terapia não resolve problema. Eles vão surgir. E um atrás do outro. E pra gente ver como esse assunto tá tão em evidência. Jéssica, a terapia não resolve o problema. Entretanto, ajuda a passar de maneira mais saudável. Olha que legal. Perfeitamente. Perfeita. E pra gente ver como esse tema está tão em alta, que o filme Divertidamente veio para falar sobre o quê? Emoções para as crianças. Exatamente. Então, que os pais assistem também, né? A gente espera, né? Eu já fui junto. Sim, a maioria assiste. E é muito interessante isso, pra gente ver como esse tema sobre emoções infantis, ele está em alta. Porque veio um filme que foi, assim, sucesso de bilheteria e ele ensina o quê? A criança conhecer. Tanto que o Divertidamente 1... ele encerra, para quem não assistiu, desculpa, é um spoiler, ele encerra mostrando a importância da tristeza. Porque a gente quer o quê? A gente quer apagar esse sentimento da gente. Não é um sentimento ruim. E o Divertidamente 1, ele mostra para a menina que, enfim, não vou dar tantos spoilers assim, mas que ela teve lá um acontecimento que deu certo porque ela precisava ter sentido aquela tristeza naquele momento. Ou seja, voltando àquilo que a gente falou antes, você pode sentir, tudo bem, você precisa sentir o sentimento. Você só tem que saber como direcioná-lo. Conduzir. Deixar existir de uma maneira mais saudável, porque a gente culturalmente também foi, além da raiva, o pessoal fala sentimentos negativos. E a gente, até dentro da terapia a gente tem esse termo muitas vezes. Hoje eu substituo por sentimentos difíceis, porque eles são difíceis. Quando a gente sente a tristeza, você quer logo, tem uma necessidade de passar aquilo. Se você abre uma rede social, tá todo mundo muito feliz, eu não posso estar triste, eu tenho que estar buscando uma felicidade também. E não, meu querido, vai sentir tua tristeza, deixa ela passar. E se você der um sorriso no meio da tristeza, que bom. Não significa que ela não está ali. Significa que ela está ali e você pode continuar. Ela só não pode tomar conta da situação. Os sentimentos difíceis, eles não podem te atrapalhar das funções, relações sociais, teus objetivos, as situações que ele precisa fazer. Mas é importante eu respeitar que naquele tempo, talvez eu vou poder muito pouco. Talvez eu não vou estar no meu melhor desempenho. E ok, eu respeito esse espaço
E vou pensando em maneiras de trabalhar isso, para que isso não me paralise também. Isso você está falando enquanto profissional ou enquanto pai? Enquanto profissional e pais. A coisa caminha muito junto. Sim. Então, eu estou triste, eu não preciso resolver essa tristeza. A gente tem que sair dessa necessidade de resolver nossas emoções muito imediatamente. A gente talvez não vai ter aquela resposta naquela hora e tá bom. Então, é importante esse reconhecimento. Quando a gente tem fonte de informações, seja por filme, seja por internet, Instagram, o TikTok também, tudo, eu falo, gente, a gente tem várias fontes de conhecimento, de entender que tá tudo bem eu me sentir assim, que eu posso respeitar a criança de estar se sentindo assim, eu posso respeitar eu mesmo de estar se sentindo assim, que é uma troca, não é só a criança que tem sentimentos, eu também tenho. Se eu anulo os meus, eu vou anular da minha criança. Então, quando eu dou espaço para respeitar as minhas emoções, eu também vou ter um espaço para respeitar as emoções do próximo e da criança. E voltando ao assunto do filme, é interessante como a gente percebe que os sentimentos eles se complementam, né? E a gente vê muito isso no filme. E é legal ver a reação das crianças em se comparar, em se identificar com aqueles sentimentos. E perceber como eles se complementam. É um personagem, mas que é um sentimento ali. Que é um sentimento, eu me identifiquei naquele momento com aquele sentimento e eu percebo que tá tudo bem. Então, assim, eu acho muito interessante isso. E aí, volta também ao assunto do brincar é coisa séria. É um filme infantil, só que, por exemplo, nós adultos, com a nossa conhecimento, com a nossa maturidade, a gente consegue perceber o que o filme está falando. Que não é apenas um filme de personagemzinho bonitinho. Ele tem um assunto importante por trás. Então, assim, como você disse, os pais assistindo, a gente também tem a nossa lição assistindo o filme. Interessante. Bacana. Mas eu vejo até nos recursos, assim, você falou agora, até nos recursos, hoje mesmo, ontem eu peguei uns materiais para trabalhar e eu sempre falo, gente, termômetro de emoções, isso aqui eu falo, gente, é muito mais adulto, os livros infantis que eu tenho, eu acho muito mais adultos do que infantis, adultos no sentido, um adulto vai entender o que eu estou falando aqui, porque não adianta ficar falando em metáfora, em palavra técnica, para uma geração ou para pessoas que não tiveram o básico da psicoeducação das emoções. Como eu estou sentindo isso? Por quanto tempo isso dura em mim? Como é a minha raiva? Como é a minha tristeza? Eu identificar isso em mim é importante para eu saber o meu limite. Eu não tenho paciência. Não, todo mundo tem. É que você não sabe a hora que você perdeu. Então, a partir da hora que eu reconheço isso, eu tenho essa psicoeducação, eu vejo muitos dos materiais e falo, gente, isso aqui para uns pais, é muito mais... Hoje eu peguei os recursos para os pais que eu vou entregar, justamente nessa tentativa de, gente, é assim que acontece. Com a gente também. Então, eu vou conseguir conduzir minha criança entendendo também como ela é em mim. Trabalhando a paciência em mim. Eu falo, gente, a queixa da paciência é o supra-sumo da terapia. Imagina. Mas eu falo, gente, todo mundo tem paciência. Ou a falta dela, né? Exatamente. Mas talvez eu perca ela sem perceber, eu não vejo os sinais. Quando você vê os sinais que você está perdendo paciência, você pode ter controle da situação. Depois que você perdeu, você não tem mais. Mas antes disso, eu preciso me conhecer. Eu preciso estar prestando atenção, sair do piloto automático. Então, muitas vezes, os textos que eu posto, geralmente tem essa tentativa de trazer para o adulto o recurso infantil. É interessante. Gente, você tem paciência, você só não está prestando atenção na hora que você perde. E na hora que a gente explode, teve um texto que eu postei às vezes, é que caiu o disjuntor. Quando cai o disjuntor da fase de energia, você pode ligar a luzinha do tomate, não vai acender. Ali naquela hora, numa explosão de emoção difícil, seja tristeza, um pico de ansiedade ou de raiva, nada que a gente fala vai adiantar. Acolha, respira fundo, aquele momento ali é só de respeito ao que você está sentindo, daqui a pouco a gente conversa. Então a paciência é a mesma situação, eu tenho que identificar antes do disjuntor cair. A hora que ele caiu, eu vou explodir. É a reação à emoção. Isso é humano. Eu estou percebendo nessa nossa fala, aprofundando, eu sou pai de TDAH também, aí fui lá levar meu filho na consulta, acompanhar, e aí o médico já passou, a minha esposa já estimulou que eu também uso o medicamento do meu filho, porque o esquecimento está em alta, me falou, deve ter TDAH também. Eu falei, mas me dá esse remédio aí, mal não vai fazer, que não mata, mantém vivo. E aí entendo o seguinte, eu acredito que nós precisamos, doutora Priscila, mesmo que passa o processo de acompanhamento, mas nós precisamos um pós-acompanhamento, uma manutenção. Uma manutenção. Sim. Não é, Jéssica? Sim. Nós, como pais,
A gente precisa. Precisa, É né? constante, Sim. né? É constante, É né? constante. Você A vê? terapia, Porque são ela fases, né? Fases diferenciadas. São fases. que a Ele vai criança passar por uma fase. Ele vai passar pela fase dos 2 anos, ele vai passar pela fase dos 5, ele vai passar pela pré-adolescência, ele vai passar na adolescência. São novas fases. E a gente... pode ser pai de 2, 3, 4... Cada criança é de uma forma. Então, assim, a gente precisa... O momento da família também é de uma forma. Exatamente. Então, a gente conclui que o acompanhamento psicopedagogo, da pedagoga, a terapia é um bem necessário para nós. É necessário. Puxa vida, olha só, bom para você, né? Saiu daquela... E ótimo para nós. Saiu daquele olhar mais anterior que tinha, assim, era luxo, né? De doença. É doença. É doença. Eu só vim na terapia porque é louco. Era o que falavam, né? Vamos falar um linguajar. Vai na terapia porque é louco. E eu cansei de receber pacientes e familiares. Não tô louco. Na verdade, a gente quer o quê? Evitar ficar louco. A loucura. E hoje a gente tem um entendimento, graças à informação e conhecimento também, dessa importância da gente se conhecer, de se respeitar, seja enquanto pais, sejam as crianças, de entender nessas situações. Então, eu falo assim, essa questão do acesso à terapia hoje, seja por workshop, por palestra, seja por vídeos, esses profissionais que com conhecimento técnico de qualidade. Porque tem muita desinformação também, gente. Tem que dar uma filtrada nos conteúdos. Importante. Mas possibilita essa visão, esse acesso da terapia. Porque realmente já aconteceu muitas vezes comigo de pacientes que a gente dá alta, e eu sempre falo para os pais. Quando a gente vai dar alta para um paciente, a gente trabalha o quinzenal. Às vezes do quinzenal já volta para o semanal, porque não deu muito certo. Olha aí. Porque a gente tem que trabalhar a autonomia dessa família e da criança em resolver situações. Olha E só. às vezes não dá, e tá ok. Voltou para o semanal. Vai para o quinzenal pra gente ver como vai dar alta. Aí tem pessoas que às vezes de algum tempo depois volta. Aconteceu tal situação, aqui tá um pouco mais difícil, aqui a gente precisa novamente e faz parte. Até porque a vida não é linear, não é estável. A gente vai ter situações que a gente toda hora vai ter que estar aprendendo se a gente se colocar na condição de aprender também. Aí a gente fala muito sobre autoconhecimento hoje em dia. Então, na verdade, esse acompanhamento, a gente está ensinando nossos filhos a terem um autoconhecimento. Isso. Então, isso é muito importante para a independência, a maturidade deles, desenvolvimento psicológico, social. Até porque nós mesmos, como adultos, a gente tem que aprender diariamente a lidar com as nossas situações profissionais. Toda hora, você é do comércio, a gente é da área que trabalha em clínica, atende pessoas. Fala, gente, toda hora. Com novos desafios o tempo todo, né? Cada caso é um caso. Seja um desafio financeiro, seja um desafio de uma pessoa que você atendeu, uma maneira de lidar, algo inesperado que surgiu. Toda hora a gente tem que estar aprendendo com nossos acertos, usando isso para nos fomentar, acertar mais, com as nossas falhas, entender onde eu preciso ajustar muitas vezes um comportamento. Se eu me coloco na condição de pronto, moldado, sou assim, dificilmente eu vou entender essa linguagem que a gente está falando aqui. Eu acho importante essa humildade, esse reconhecimento de pais e de adultos, a entender que toda vez a gente precisa aprender. Diariamente a gente pode aprender um pouquinho. Não, e nós pais, a gente tem que procurar o que fica melhor para a criação. Por que eu, como mãe, vou optar em ter uma criação pesada, uma criação difícil, inclusive para mim? Se eu posso procurar ter uma criação leve, compartilhar momentos, entender situações. Então, assim, é isso que a gente busca. A gente busca o quê? O melhor para o nosso dia a dia. E isso, por extensão, aos nossos filhos, né? Exatamente. Jéssica, estamos na reta final. Gostaria que você deixasse aí a sua fala final, se despedindo já da nossa audiência. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado também, doutora Priscila, por estar conosco. Uma excelente contribuição de informação e conhecimento para a nossa audiência. E, com certeza, se você estiver disposta, teremos outros momentos como esse. Obrigada, fico feliz. Bom, eu vou aproveitar e mostrar que eu também passei pela papelaria e fiz minha escolha. Isso é ótimo. Porque, como eu disse no começo, sou advogada, trabalho com isso, advogado trabalha com prazos, advogado trabalha com datas, advogado trabalha com anotações. Qual que é a área da atuação da advocacia, Jéssica? Então, eu trabalho com advocacia previdenciária, criminal, civil e também trabalho com outros advogados em parceria. Temos também advocacia trabalhista no escritório. A gente abrange várias áreas. Que bacana. Então, assim, é muito trabalho. Qual que é o seu Instagram? O meu Instagram ele não é profissional. É Jéssica Pazeto, advogada. O meu Instagram, eu brinco que ele é minha válvula de escape. Então, lá onde eu
coloco coisas engraçadas, onde eu dou risada, onde eu brinco. Porque a vida do advogado, ela é uma vida, eu não posso dizer pesada, mas ela é uma vida... Intensa. Então, assim, eu já trabalho com aquilo o dia todo. Uhum. Então, eu aproveito o meu Instagram para ser meu momento de Relax alívio, também. que nem olho as postagens da Priscila. Então, busco compartilhar coisas assim que eu acho interessante. Então, eu não trabalho profissionalmente no meu Instagram. Muitas vezes eu coloco coisas assim de direito, mas eu não deixei ele para isso, né? Bacana. E Mas aí, como eu estava comentando... Está mencionando aqui na legenda. Oi? Vamos estar mencionando aqui na legenda sim. também. E como eu comentei quando a gente estava entrando, eu encontrei esse planner. Deixa eu ver aqui. Encontrei esse planner e eu achei muito interessante, que vende aqui na El Shaddai. Vende aqui na El Shaddai, muito bom lembrar isso. Que ele fala, além da agenda, você fazendo anotações sobre casa, relacionamentos, fé. A gente nunca vê um planner onde você pode o quê? Colocar suas intenções, suas frustrações. Então, eu achei muito interessante falar sobre fé, trabalho e vida pessoal. Olha então, aí. eu achei esse planner fantástico. Percebi que ele tem mensagens, tem receita. Então, assim, para uma advogada, muito completo, mãe... eu achei profissional muito de forma profissional, geral, né? De forma geral, eu achei esse planner, assim, fantástico. E é escrito ainda, meu planner perfeito. Exatamente. Então, um dos nossos assim, campeões encontrei de venda aqui na El mesmo. Shaddai e ele vai ser o meu planner perfeito. Perfeito. Com certeza. Então, você que precisa ter uma vida corrida, anota muita coisa como eu, a gente precisa ter um planner perfeito. Onde você pode falar não só sobre trabalho, você pode falar sobre emoções, sua vida. que é o vida. tema. E que é o tema de hoje. Você pode colocar aqui sobre suas emoções. O que você está sentindo, o que aconteceu. Claro. Então, assim, eu achei muito interessante. Então, eu recomendo a todos que comprem seu planner aqui na El Shaddai, que esse aqui já é meu. Seu planner, sua agenda, e nós somos do tempo da escrita. Da anotação. Né? Graças a Deus, né, doutora Priscila? Aqui, ó, a gente tem planner, aqui a gente tem bloco Gente, de eu não notas. consigo me anotar as coisas aqui ainda. Não dou verdade. conta. Então, eu isso sou é da ótimo. canetinha e papel. Claro, e aí nós, da papelaria, nós temos todos esses recursos aqui disponíveis. Perfeito. E como diz uma frase aí, que resume com muita clareza tudo isso que a gente está falando. Mais vale um lápis curto do que uma memória longa. Porque anotou, permanece. Pensa que grava, pode se perder. Exatamente. Isso é verdade. Aí foi um prazer estar aqui hoje, Poxa, nas minhas falas finais. Um prazer estar com a Priscila, poder compartilhar esse sentimento que a gente está tendo na prática com ela, né? Isso. E assim, eu gosto muito de compartilhar, de dar dica. Então, que eu brinquei, a escola toda já ouviu falar da Priscila. Porque eu falo mesmo, que é bom, a gente tem que falar. Claro. Então, assim, eu acho que é muito importante a criança ter esse conhecimento emocional. Como a gente disse durante todo o bate-papo, reflete em nós também, em termos do nosso conhecimento emocional. Verdade. Então, assim, eu fiquei muito feliz de hoje estar participando desse bate-papo, porque Nós foi um também. bate-papo gostoso, Sim. Eu leve, também, especial. tema livre. Tema livre. Então, assim, fiquei muito feliz de poder estar participando e passando o resultado que eu tive dentro da minha casa. E foi assim, foi fantástico. E eu recomendo a todos que cuidem da parte emocional do filho de vocês e da nossa parte emocional também. Porque isso é importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para nossa profissão. É muito importante. Então, é um tema que tem que ser discutido Amplamente. amplamente. Com frequência. Tem que tirar esse tabu. É um tema leve, é um tema gostoso e é um tema principalmente muito importante. Maravilha. Então, eu fico muito feliz de ter participado hoje aqui. Ganhamos caneca personalizada, quadro com foto. É sempre, olha, uma alegria muito grande vir aqui. É essa recepção tão calorosa sua com todos os convidados. Parabéns. Vocês merecem. Muito obrigada. Vocês fazem a nossa audiência. Trazem o conteúdo para a nossa audiência. Eu fico muito feliz em estar recebendo vocês aqui também. Jéssica, minha prima, e desde o começo do podcast está conosco, e muito bom estarmos aí juntos, crescendo nessa caminhada aí do dia a dia. Com certeza. Doutora Priscila, por gentileza.
Eu que agradeço, gente. Fiquei muito feliz pelo convite. Quando a Jéssica conversou, não tive dúvidas de participar. Que bom. Eu gosto bastante de suspeita. Não só por causa da profissão, mas eu gosto bastante de conversar, de falar. Certo. E se for para trazer conhecimento e informação, eu vou estar junto sempre. Então, quando a Jéssica convidou, eu fiquei muito feliz. Eu agradeço essa oportunidade, esse espaço, a recepção, os mimos, né? E tão importante a gente estar trazendo isso. É uma ferramenta de comunicação que vai ter um longo alcance e levar esse tipo de conhecimento, de informação, de bate-papo das pessoas entenderem isso. Tanto do lado profissional, quanto do lado de alguém que está passando por isso. Certo. E a gente entendendo que, gente, é processo de aprendizagem. Está todo mundo errando e crescendo e aprendendo constantemente, tirando essa visão distante da psicologia, que é algo só relativo paciente-doença, só tem que procurar lá quando está no limite. Não, o aprendizado... Gente, eu falo, sempre, quando eu posso, eu falo, gente, não é fácil. É difícil, mas é possível. Eu tenho que parar de colocar aquela ideia de não vai dar conta, é impossível. Eu sou assim, se a gente se coloca na condição de pessoas que não vai aprender, que não está pronto, eu sou dessa forma, realmente vai ser difícil, pouquinho mais trabalhoso. Mas se a gente entender, tiver esse reconhecimento e essa humildade que todo dia a gente pode aprender algo novo, a gente deixa essa caminhada mais leve. A ideia, assim, que eu acho hoje dos profissionais, eu sou cercado de bons profissionais, assim, que eu recomendaria, assim, da minha área também, esses profissionais que aproximam essa psicologia humanizada. Importante. Que a gente sai dessa prática técnica de um médico. Não, gente. A gente é gente como a gente, está todo mundo aprendendo. A gente, como profissional também, diariamente tem que estar estudando, atualizando o que a gente está fazendo, sendo uma prática daquilo, e isso exige muito da gente também. Entendi. Então, a gente humaniza esses processos. Eu acho que isso aproxima também a ciência da psicologia das pessoas. E eu fico muito feliz de participar desse processo. Muito bem, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha, que nos assiste. Pedimos que se inscreva no nosso canal, Benigoncast, compartilha e comente. Vamos tornar essa audiência cada vez maior, trazendo conteúdos importantes como esse, para que possamos prestar, além de tudo, informação que venha de encontro com a necessidade, né, da comunidade como um todo, e para que possamos continuar sendo um serviço de utilidade pública. Beijo no coração, tchau.